Oi, meu nome é Juliana Antunes, eu sou sócia fundadora do Sustentaí, uma empresa de tecnologia e engajamento para sustentabilidade. Atualmente, a gente está desenvolvendo a Laís, que é uma inteligência artificial voltada para medir e impulsionar comportamentos sustentáveis dentro da empresa. A gente avalia tanto no nível individual do profissional, quanto no nível geral de empresa. E o que eu vou falar agora, né, é sobre quem é o perfil do profissional de sustentabilidade. Muita gente confunde, né, tem uma, como é que eu vou dizer? Tem uma noção errada do escopo de sustentabilidade. Então, o primeiro mito que eu derrubo é que o profissional de meio ambiente não é um profissional de sustentabilidade. Ele pode vir a ser, mas são coisas distintas, principalmente porque o profissional de meio ambiente, ele é um profissional técnico, ele lida com questões técnicas, ainda que possa vir a trabalhar com gestão ambiental. Mas o profissional de sustentabilidade, ele é um profissional voltado para a gestão de negócios. A diferença é que ele tem uma pegada de sustentabilidade, mas ele é um profissional, primeiro, que ele é generalista, ele não é técnico, e ele tem a pegada de negócios. Muita gente confunde, né, a gestão ambiental com a sustentabilidade. Eu falo, ó, são parecidos, mas também não é a mesma coisa. Por quê? O âmago da gestão ambiental é você trabalhar num nível de eficiência operacional, melhoria de processos. Então, você vai medir e controlar dentro de uma empresa a gestão de resíduos, a gestão da água, a gestão de consumo energético, redução de desperdício. É isso, você está melhorando os processos da empresa, principalmente os processos produtivos, por meio de gestão ambiental. Só que não existe o link com o negócio. E é aí que entra o profissional de sustentabilidade. E eu sempre gosto de dar alguns exemplos do tipo. Por ser um profissional generalista, né, eu digo que a área de sustentabilidade ela não pode iniciar e nem terminar nela. Ela é integrada, ela tem uma visão geral de toda a empresa e ela tem que trabalhar olhando como as áreas podem gerar valor sustentável para a empresa. Então, ela não trabalha sozinha, ela trabalha integrada às outras áreas. Então, vamos pegar, por exemplo, a área de suprimentos, que é a área de compras da empresa. E aí, você faz a área de sustentabilidade vai lá fazer um projeto, que a área de suprimentos, por um acaso, é a área mais crítica para a sustentabilidade, porque ela expõe a empresa a um risco de corresponsabilidade, só que, ao mesmo tempo, ela tem muito pouco controle sobre as ações de sustentabilidade dos fornecedores, né? Então, você até pode, para a entrada daquele fornecedor na empresa, pode exigir uma série de documentações, uma série de comprovações que, naquele momento, naquele recorte de tempo, ele está afirmando para a empresa o seguinte: olha, eu atendo todos os requisitos que você demanda e eu não sou um risco. Mas quem garante que no decorrer do tempo, no decorrer da prestação de serviço, ele prestar um serviço para uma outra empresa, por exemplo, ele não vai ser acusado de trabalho infantil, de trabalho análogo a escravo, de questões éticas, de corrupção. Então, você não tem como controlar. Então, é uma área muito crítica para a sustentabilidade. Aí, a área de sustentabilidade vai lá e faz um trabalho para desenvolver fornecedores locais, para monitorar e controlar indicadores de sustentabilidade dos fornecedores. Por mais que você até monitore e controle indicadores ambientais dos fornecedores, o que isso tem a ver com a gestão ambiental da empresa? Pouco, nada, na verdade. Mas tem muito a ver com o negócio. Então, esse é um momento em que eu faço uma diferenciação sobre gestão ambiental e gestão da sustentabilidade. Um outro exemplo, quando a gente trabalha licenciamento ambiental, ele tem um escopo bem definido, um escopo que você tem uma interface muito grande com os órgãos governamentais, você tem um perfil muito mais de auditoria, e quando você trabalha gestão ambiental, você tem até um perfil mais de consultoria, mas eu gosto de dar esse exemplo que pega as três diferenças, que é licenciamento ambiental, gestão ambiental e gestão da sustentabilidade.
Em licenciamento ambiental, você não precisa cumprir nenhum requisito ainda de emissões de gases de efeito estufa. Quando a gente vai trabalhar dentro de um escopo de gestão ambiental, emissão de gases do efeito estufa, o escopo é: eu emiti X esse ano, então eu vou fazer um plano de ação para os próximos 3, 5, 10 anos de redução das emissões de gases do efeito estufa. Então, o que a empresa tem que fazer para reduzir as emissões de gases do efeito estufa? Isso é gestão ambiental e, ok, por isso é muito bom. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem que analisar esse indicador pela perspectiva do negócio. O que significa para o meu negócio eu trabalhar, eu reduzir as emissões de gases do efeito estufa em X%? Aí você vai lá conversar, por exemplo, se for uma empresa de capital aberto, com a galera de relação com investidores e vai perguntar: surtiu algum efeito? Houve valorização da ação? A gente conseguiu uma captação no mercado porque eles sentiram segurança numa política ambiental nossa? Isso é gestão da sustentabilidade. Você pegou um dado ambiental e você associou aquilo ao negócio. Não é gestão ambiental que faz isso, é gestão da sustentabilidade. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque muita gente pergunta, né? Qual é a, como é que eu vou dizer? Qual é a formação que eu posso ter para poder trabalhar com sustentabilidade? Porque se a gente for ver, né, a formação tradicional, graduação, pós-graduação, não tem essa formação de sustentabilidade. Você tem engenharia ambiental, que não vai te formar um profissional de sustentabilidade, você tem biologia, também no mesmo esquema, geografia, gestão ambiental, não vai formar um profissional de sustentabilidade. Mas, assim, na minha opinião, tá, o que eu acho que são 3 formações que podem auxiliar, de qualquer forma as pessoas vão ter que procurar agregar conhecimento, mas são 3 formações que auxiliam na entrada para a sustentabilidade. Economia, principalmente porque trabalha com cenários, então como vai estar o meu negócio daqui a 20 anos, em relação, como é que a sustentabilidade, como é que alguns indicadores de sustentabilidade vão impactar o meu negócio daqui a 20 anos. O que vai ser do meu negócio se a gente não conseguir reverter o aquecimento global ou então que o planeta, a temperatura aumente mais de 2 graus, que é como o IPCC, que é o painel de mudanças climáticas, está projetando. Então, analisa a economia tem o economista tem uma facilidade muito grande para analisar cenários futuros. Então, para a sustentabilidade, que a gente lida com um nível de incerteza muito grande e que a relação causa e efeito ela não é muito direta, então é interessante esse perfil. O outro seria administração, mas eu colocaria administração e engenharia de produção, que eles são bem semelhantes, por esse perfil generalista, por essa visão de negócio. Com o adendo de que o engenheiro de produção ele tem também uma visão muito voltada, apesar de hoje ele pouco trabalhar na área industrial, né, mas na academia, eu digo isso porque eu fiz mestrado em engenharia de produção, na academia ele ainda tem essa visão de produção, então é bem interessante ele olhar a questão de processos, como é que a melhoria de processos gera valor para o negócio, como é que a sustentabilidade melhora processos. Então também é um bom perfil. E o outro, que ele não é exatamente um perfil de negócios, mas a sustentabilidade ela tem um viés muito importante de engajamento. É fundamental e eu digo que é a porta de entrada para uma boa sustentabilidade dentro de uma empresa, senão ela sempre vai continuar sendo aquela área isolada que basicamente faz relatório de sustentabilidade, faz festinha na Semana do Meio Ambiente ou então na época da CIPAT. Mas sustentabilidade é muito mais do que isso.
E como ela é uma área que depende das outras áreas, que ela tem que estar integrada às outras áreas, ela precisa que as pessoas estejam engajadas para a sustentabilidade. Aí eu não estou falando somente do profissional lá de cima, o CEO, o corpo diretivo, eu estou falando de gerência média também, né? Eu estou falando de gerência média, eu estou falando de coordenação, de analista, de chão de fábrica. Cada um, dentro do seu escopo de trabalho, precisa ter um certo nível de engajamento. E aí eu digo que o profissional de comunicação, por esse viés de engajamento, ele também tem um perfil bem interessante. Só que ele, principalmente, ele vai ter que correr atrás de buscas de conhecimento voltados para negócios. Aí podem me perguntar aí a grande briga, né, principalmente que os engenheiros ambientais têm comigo. Mas como assim um engenheiro ambiental, um biólogo, um geógrafo, um geólogo, um gestor ambiental, um engenheiro químico, como eles não podem ser um profissional de sustentabilidade? Na verdade, eles podem, qualquer um pode ser um profissional de sustentabilidade. Eu já vi experiências incríveis de nutricionista virando gerente de sustentabilidade, profissional de letras. A questão não é a formação, porque nenhuma formação vai te dar uma visão de sustentabilidade. No máximo que existe hoje dentro das universidades é uma disciplina de sustentabilidade, não é a visão de sustentabilidade em várias disciplinas, é uma disciplina isolada que muitas vezes passa batido. Qualquer profissional de qualquer formação pode trabalhar com sustentabilidade, só que ele vai ter que buscar complementos. Eu gosto muito de dar um exemplo do que foi a minha dissertação de mestrado, só para vocês entenderem por que engenharia ambiental talvez não seja o melhor perfil para quem quer trabalhar com sustentabilidade. Eu fiz mestrado em engenharia de produção e a minha pesquisa era... Eu sempre trabalhei muito na indústria de petróleo e gás, sempre procurei analisar como a sustentabilidade vai impactar negócios altamente insustentáveis, vamos assim dizer. E no caso, eu sempre trabalhei muito voltada para a economia de baixo carbono e a indústria de petróleo e gás é uma indústria de alto carbono. Então, eu sempre pensava como a sustentabilidade vai impactar esse setor a ponto de obrigar ele a fazer uma grande transformação. E essa foi a pesquisa, justamente, quando começou sinalizações vindas da Europa de que motores movidos a combustão interna seriam proibidos em determinados países, isso começou com a Alemanha, eu comecei a ficar em alerta sobre isso, porque quase 60% do petróleo e gás vai para o setor de transporte, vai para a energia de transporte. Então, eu comecei a monitorar para ver o quanto isso poderia gerar impacto nesse setor. E a sustentabilidade não foi uma dissertação de sustentabilidade, foi uma dissertação de negócios e inovação em modelo de negócios, mas tendo como pano de fundo a sustentabilidade, as regulamentações do chamado ICE-BAN, que é a proibição de circulação de motores movidos a combustão interna em vários países da Europa, Alemanha, França, Inglaterra, Holanda. A China também já marcou o ICE-BAN dela, que é simplesmente o país com maior circulação de carros, de veículos. Então, na verdade, a sustentabilidade ela foi pano de fundo para uma dissertação voltada para negócios. Se eu viesse da engenharia ambiental, na verdade, eu sempre digo, eu sequer faria um mestrado em engenharia de produção. É só para dizer que são perfis diferentes, mas que o profissional de meio ambiente que queira realmente fazer a transição e trabalhar com sustentabilidade, ele vai ter que deixar de ser um perfil técnico e vai ter que buscar um perfil de gestor, de administração, de negócios. É sempre pensando como a sustentabilidade impacta o meu negócio, ela melhora o meu negócio, ela gera novos produtos, ela gera mais eficiência, eu acesso novos mercados por causa de sustentabilidade, eu reduzo o meu risco do negócio, mas risco de corresponsabilidade, risco de imagem,
risco de financeiro. Então, é isso que o profissional de sustentabilidade ele faz. Como que a sustentabilidade pode impulsionar o meu mercado daqui a 5, 10, 20, 30 anos? Essa é a atuação do profissional de sustentabilidade. Só para finalizar, dizer o seguinte, né, que além de tudo isso, o profissional de sustentabilidade, ele também tem que ter certos comportamentos. Não é que ele tem que ter certos comportamentos, é esperado dele certos comportamentos, né? Porque a sustentabilidade, ela muito do engajamento se dá pelo exemplo. Então, quando você é um profissional de sustentabilidade, o que as pessoas esperam de você é um comportamento sustentável, não só dentro da empresa, mas fora dela também. E seria muito incoerente que um profissional que trabalha a sustentabilidade dentro da empresa e trabalha engajamento e cobra dos colaboradores comportamento sustentável na empresa, que ele próprio seja um consumista inveterado, que tenha comportamentos que gerem dúvida em relação a preconceitos. Tudo isso é esperado, assim, não é que o profissional de sustentabilidade seja um poço de virtude, eu principalmente estou longe disso. Mas o profissional de sustentabilidade, ele é o exemplo, ele vai virar referência para as pessoas em comportamento sustentável e se ele não tiver um mínimo de comportamento do que é esperado dele, de não gerar desperdício, de não. Coisas simples, começando com coisas simples, um copo de plástico. Se é o cara que vai e gasta 5 copos de plástico por dia, a pessoa de outra área que está olhando aquilo chega a falar: que moral um cara desse, uma pessoa dessa, tem para me exigir um comportamento sustentável se ele mesmo não tem? Como é que uma pessoa dessa vai exigir um comportamento sustentável se ele está pedindo empréstimo porque está com cartão de crédito estourado, porque gastou mais do que devia, porque toda vez que vai no shopping, na hora do almoço, volta com uma compra? Então, esse tipo, não é que você tem que fazer voto de pobreza, não é nada disso, mas tem que ser uma pessoa coerente no discurso e na prática. Então, eu acho que eu passei mais ou menos um panorama. Se alguém tiver uma dúvida, pode deixar perguntas aqui no vídeo, que eu vou acessar eventualmente e posso responder a todo mundo. Quem quiser entrar em contato comigo é contato@sustentai.com. Eu estou disponível para poder tirar dúvidas, para responder. Eu tenho um podcast que eu até explico melhor, tem um podcast específico, que é o número 5, que eu falo do perfil de sustentabilidade, aí eu detalho mais quem é o perfil de licenciamento ambiental, quem é o perfil de gestão ambiental, quem é o perfil de gestão da sustentabilidade, eu dou alguns caminhos. Então, se procurar no Spotify, nas principais plataformas, é SustentaiCast. Então, eu queria agradecer a quem assistiu. Eu novamente reforço que eu estou disponível para tirar dúvidas e procurar o Sustentai também nas redes sociais. É tudo @Sustentai. Facebook, Instagram, YouTube. A gente também tem um canal no YouTube. Então é isso, galera. Tchau. Ai, tá sumindo minha mão aqui. Então, até a próxima e valeu.